Só vai quem é o momento de ir. Deus não permitiria que a gente partisse antes do nosso tempo. E na sua visão, o luto, como é que ele deve ser enfrentado? O luto é uma dor que as pessoas têm, que precisam viver, né? E continuando os nossos bate-papos a respeito do luto, a respeito da morte, do dia de finados, nós viemos conversar com a Patrícia para falar um pouquinho na visão espírita sobre estes assuntos. Patrícia, antes de qualquer coisa, muito obrigado por nos receber por aqui. Obrigada pelo convite, Jota, é sempre um prazer conversar com você sobre o assunto. Pois é, como é que o Espiritismo vê a data do dia de finados? Para nós que temos esse conhecimento, não diria um conhecimento, mas essa crença, esse sentido diferente, para nós vemos como uma comemoração aos nossos antepassados. Porque nós entendemos que o nosso espírito, ele não foi concebido no momento, ele não nasceu no momento da concepção. O nosso espírito pré-existia. Né? Então, no decorrer de tantas vivências, nós agora estamos habitando este corpo que outrora habitou outros, né? Esse espírito que é imortal, e futuramente habitará outros corpos também. Então, esse momento da despedida daqui é uma volta à casa para nós espíritas. Nós estamos voltando para a pátria espiritual, de onde nós viemos no momento do nosso nascimento, né? Porque mesmo depois da morte a gente passa um período na erraticidade, no mundo espiritual, se preparando para voltar. Então, na verdade, é uma volta à casa, Jota, que a gente acredita. A vida continua para nós acreditamos que a vida continua lá do outro lado, com seus desafios, mas principalmente com o crescimento, porque nós vamos nos construindo como seres espirituais que somos e imortais, né? Então, esse período, a vida continua lá do outro lado, nós acreditamos que as pessoas continuam com as tarefas parecidas com as que desempenhavam aqui. E claro, cada um tem uma forma, teve uma vivência aqui e vai colher os frutos do que plantou aqui na erraticidade e no mundo espiritual também. Então, para nós é uma continuidade da vida. É difícil para a grande maioria das pessoas a dor da morte, a perda, claro que é. Né? E a gente conhece muito bem a teoria, mas com certeza no momento que nós passarmos por isso, nós também vamos ter o nosso choque, as nossas tristezas, e faz parte, né, desse luto. Mas o que nos dá força realmente a cada dia é esta crença de que o espírito é imortal e que nós estaremos voltando um tempo, ou que essa pessoa que partiu está voltando por hora à pátria espiritual, e que quem sabe lá, mais um tempo, ela se prepare para voltar de novo. De forma resumida, dá para se dizer que existe, então, uma diferença entre o corpo físico e o espírito. Nós entendemos que sim. O corpo físico, a matéria onde nós estamos agindo hoje, é um instrumento que nos possibilita agir nessa dimensão terrena. Então, esse espírito que por hora habita este corpo, ele está hoje. Hoje eu estou Patrícia, mas quem sabe no passado eu fui João, eu fui Pedro, eu fui Maria, em várias existências. E essas existências todas foram me construindo esse ser espiritual que eu sou hoje, com os erros, com os acertos, né? A pessoa que eu sou hoje é somatório de todas essas vivências passadas. E quem sabe depois dessa existência, lá no fim, eu possa levar mais essa bagagem desse aprendizado, desse crescimento espiritual que eu teve enquanto eu habitei este corpo. Então, o meu espírito, sim, o meu corpo de carne, ele volta para a natureza, né, mas o meu espírito, que é imortal, ele volta para outras paragens espirituais, então. E esse espírito, ele encontra o físico por uma missão, talvez? Eu imagino que o entendimento que a gente tem, Jota, é que sim, cada um tem a sua caminhada. Nós temos caminhando, se nós formos olhar, nossa caminhada, de certa forma, ela é muito solitária. Né? Nós temos as pessoas que nos amparam, que estão dos nossos familiares, os amigos, mas a nossa evolução, o nosso crescimento, ele é bem solitário, ele é bem individual, ele é de cada um. Né? Porque nós podemos nos acomodar diante das nossas dificuldades, embora a gente tenha todo o apoio, de repente, de pessoas que estão ali nos dando suporte, mas a gente pode se acomodar e ficar parado nessa existência. Né? Ou se vitimizar,
ou achar que, para mim nada dá certo, nada flui, tudo dá errado na minha vida, ou eu posso usar os meus desafios, que seriam, eu não gosto de dizer problemas, os meus desafios como impulso para o meu crescimento. Né? Então, essa aprendizagem que a gente leva, que a gente tem nesta vida, ela fica gravada no nosso espírito. E nós levamos daqui todo esse aprendizado, sim. Nesses tempos de pandemia, em que muitos espíritos foram desencarnados, como é que se lidou com esse período, quase 2 anos? Nós entendemos também, né, Jota, que ninguém vai antes do tempo. Cada um tem seu tempo. Então, por mais que tenham pessoas morrido da pandemia, nós acreditamos que partiu quem deveria ter partido. Era o tempo. Diferente, Jota, daquela pessoa que causa a própria morte, como é o caso do suicídio, ou daquela pessoa que é imprudente. Por exemplo, bebe, pega um carro, dirige, sofre um acidente, faz a sua passagem. Então, isso são suicídios indiretos, na verdade. Né? Então, mesmo que essa pessoa tenha feito essa passagem dessa forma abrupta, ela por consequência dos seus atos, ela abreviou. Então, esse tempo aqui, ele é relativo para cada pessoa, mas só parte quem é a hora. Só vai quem é o momento de ir. Deus não permitiria que a gente partisse antes do nosso tempo. Né? Claro, nós acreditamos no Pai Maior, né? Nós somos cristãos, né, Jota? Então, nós acreditamos que o Divino Mestre Jesus, que Deus, nós temos essa possibilidade de vir para cá com mais ou menos uma estrada de vivência definida. E claro que nós temos escolhas, nós temos o livre-arbítrio, e nós podemos abreviar essa estrada por motivos inconsequentes ou por atitudes, né, prejudiciais, ou a gente consiga levar essa existência a termo, né, crescendo, errando, dando 2 passos para trás, 2 para frente, enfim, nos construindo como pessoas. Então, nós acreditamos que ninguém vai antes do tempo, Jota. Então, quem fez a passagem pela pandemia, eu acredito que era o tempo de terem ido mesmo. Da mesma forma com aquele que faz a sua passagem através do câncer ou de outros tipos de doenças, ou mesmo crianças, né, que morrem em tenra idade. Então, a gente entende que são tempos diferentes, mas que era importante que aquele espírito fizesse a passagem naquela época. E, na sua visão, o luto, como é que ele deve ser enfrentado? O luto é uma dor que as pessoas precisam viver, né? Como seria bom se a gente conseguisse abraçar o enlutado e pegar um pouquinho da dor dele, né? Mas isso é uma dor que cada um tem que carregar. O que a gente pode fazer, nós como pessoas, como seres humanos, como seres caridosos, e até colocar em prática a nossa empatia, é dar o suporte para que essa pessoa consiga ter forças para continuar vivendo, né? Porque a sua existência aqui continua. Né? Foi o ente querido que fez a passagem, era o tempo dele. Por mais que possa ser triste, que possa parecer injusto ou precoce demais, né? Mas era aquele tempo, porque aquele espírito tinha uma história que a gente não sabe qual é. Está gravada na sua mente espiritual, na sua caminhada espiritual. Então, aquele tempo era o tempo da pessoa aí. Então, para aqueles que ficam, se faz necessário fazer esse luto. Mas, então, nós temos várias possibilidades. Por exemplo, nós na Casa Espírita, nós temos o passe, que ajuda, o atendimento fraterno, o magnetismo, os trabalhos de mesa, também de mesa mediúnica, para auxiliar no alívio das dores, mesmo no fortalecimento dessa pessoa. E a gente sabe, mais ou menos, a psicologia também diz que o luto é uma dor que, né, um tempo que leva 1 ano, 2, às vezes, e que é importante que a pessoa passe por esse luto. Mas eu acho que nós temos a possibilidade de nós, como seres humanos, nos ampararmos e favorecermos essa pessoa que está passando. Às vezes a gente acaba de forma julgadora, né, Jota? Dizendo, mas também fez aquilo, mas também fez aquele outro. Vamos cuidar com a nossa boca, né? Ao invés de fazer alguns tipos de julgamento, vamos fazer uma prece, né? Vamos fazer uma oração para aquela pessoa que partiu, ou até mesmo para aquela família que está passando por aquela dificuldade. Às vezes a gente, em roda de amigos ou em conversa, a gente acaba falando, né, e sobre o fato, e falando sobre aquela tristeza, e isso só gera mais energia. E a pessoa, mesmo a pessoa que partiu, ela sente essa energia que a gente acaba vibrando, sem querer, inconscientemente, porque a gente não tem esse conhecimento também, né? E a gente acaba
ao invés de ajudar o familiar, a família que está passando por aquela dificuldade, não só prejudicando, mas como também o espírito que desencarnou, né, acaba recebendo toda essa emanação negativa e isso também não ajuda nada. Então, a gente sempre orienta para que quando as pessoas tem algum familiar que faz a passagem, que perde seus entes queridos, que procurem mandar boas vibrações, né, que não fiquem dizendo, por que você foi? Eu queria que você estivesse aqui, eu não aceito isso, né? Eu sei que não é fácil, só quem passa para saber. Mas no momento em que você entende essa existência que ela é infinita, que esse espírito ele só abandonou o corpo, o espírito continua em outro lugar, e que ele está de alguma forma sentindo a energia nossa. Então, como que você seria lá do outro lado, Jota? Se você fizesse a tua passagem e alguém aqui ficasse no sofrimento, ou diferente, que alguém sofresse assim, mas dissesse, mas tá difícil, mas eu quero que você fique bem onde você está, nós vamos se virar aqui, continua ali, né, segue a tua existência ali, um dia nos reencontraremos lá do outro lado, né? Com certeza para o espírito que está lá também é um diferencial muito grande, né? Então esse luto é de cada pessoa, mas o quanto mais a gente puder ter esse entendimento, mais fácil é para as duas partes, né, Jota? Com certeza. Qualquer pessoa pode procurar a Casa Espírita? A Casa Espírita está aberta todos os sábados à tarde para qualquer pessoa. Nós temos apenas uma segunda-feira do mês, que é a segunda-feira do mês, que a gente faz um trabalho muito bonito de benzimento. Então, nós temos um benzimento aberto para todas as pessoas, mas nos tem procurado muitas mães com crianças e familiares com crianças. Então, apenas a segunda-feira do mês, aberta ao público. As outras segundas a gente está lá, mas a gente estuda. Mas sábados todos, Jota. Nós estamos todos os sábados lá, oferecendo os trabalhos de atendimento fraterno, que é uma conversa, um esclarecimento, né, uma orientação para quem precise. O magnetismo, que é um trabalho mais energético a nível de corpo físico. Então, o magnetismo a gente oferece para as pessoas que estão passando por doenças, quimioterapia, ou que estão se preparando para cirurgias, ou que estão com depressão, e nós temos tido muita procura em função disso. E também os atendimentos espirituais. Daí para casos mais específicos, né? E isso tudo é definido no momento do fraterno. No momento que a pessoa vem, ela dá um nome lá e depois a gente chama por ordem de chegada. Temos a palestra também às 14 horas, que eu comentava contigo antes, né, Jota, que desde o início da pandemia nós não fechamos nenhum sábado. Somente 2 nós deixamos fechados só com a palestra, que daí nós começamos a transmitir pelo Facebook. Mas senão a gente sempre fez atendimentos à distância. E à medida que as regras foram afrouxando, a gente foi abrindo para emergências presenciais. Então, a gente sempre teve a casa aberta, a gente sempre atendeu muita gente. Então, a palestra às 14 horas continua sendo transmitida pelo Facebook desde então. E o pessoal tem gostado, a gente não tem mais deixado de... Não é uma palestra, é uma conversinha. De temas variados, né? Muito obrigado por nos receber aqui, falar um pouquinho de forma bem curta e bem resumida, mas que de alguma forma pode trazer um alento para as pessoas nesses momentos em que há a lembrança do corpo físico, né? E que talvez os espíritos também estejam, de certa forma, mandando essas energias aqui para a gente. Então, muito obrigado por nos receber e o Portal Tapejara agora sempre à disposição de vocês. Obrigada, Jota. Nós também, a Casa Espírita Ramatiz, fica sempre à disposição. E mais uma última coisinha, Jota, que eu gostaria de lembrar agora também, que nesse dia de finados seja um dia de gratidão a esses antepassados, aos nossos familiares queridos, e que a gente procure não imaginar que eles estejam ali junto com os seus despojos ainda, que nós consigamos imaginar que a misericórdia divina já agiu da melhor forma e que eles já estão todos amparados, né, pela misericórdia, por Jesus, pela Mãe Maria, né? E é isso realmente que acontece, a gente sabe que é isso que acontece. Então que as pessoas vão lá sim fazer a sua homenagem, que a gente precisa, e que o cemitério é um templo santo também, né? Uma terra santa, e se faz necessário guardar os restos mortais de nossos entes queridos lá, mas que a gente vá com essa alegria, com essa gratidão de saber que quem está ali foram os nossos antepassados, que nos deram a vida, né? Ou que nos brindaram com alguns anos ou de repente com alguns dias de sua existência nessa vida nossa. Então, era esse o recadinho que a gente tinha para dar. Muito obrigada, Jota, por essa oportunidade.